Tudo bem? Nós já estamos de volta com o nosso programa aqui pela TV Tocantins, canal 21, Rede CNT, trazendo as informações dessa terça-feira, já começando aí o panorama político com a sessão ordinária da Câmara, a primeira da semana, e consequentemente muitas coisas passando por ali e nós estamos antenados, né, acompanhando esses movimentos, a movimentação dos partidos que pretendem se habilitar ou habilitar os seus filiados para o processo eleitoral já no mês de outubro do ano que vem, e o prazo é agora, outubro de 2015, né? Então são alguns aspectos. Hoje eu vou conversar também sobre o cavalo de aço, quero saber a opinião do cronista Carloto Júnior sobre essa situação que o cavalo de aço está vivendo, se é tudo isso que estão dizendo. Quero também conversar com o Esberato de Pinho, que tem lutado pela questão da mobilidade urbana. O secretário estadual da Infraestrutura está em Imperatriz e anunciou na sexta-feira um plano de recuperação da mobilidade urbana. O que é isso e como isso chega para a Imperatriz? E ainda, né, o PP, que é o Partido Progressista, que antes era presidido pelo Neto Ampere, agora será presidido pelo João Macedo, ex-vereador e ex-deputado. São alguns destaques para o programa de hoje aqui na TV Tocantins, canal 21, que já começou, já está no ar. No tratamento de câncer feito pelo Hospital São Rafael, o paciente recebe desde o atendimento com o médico especialista até o tratamento com quimioterapia, recebendo apoio psicológico, orientação alimentar com nutricionista, assistente social e, em casos de radioterapia, o encaminhamento para outras regiões. Tudo isso feito pelo SUS. Os pacientes da região tocantina não precisam ir para outras localidades para fazer tratamento de câncer, pois é feito no Hospital São Rafael. Chega em Imperatriz, nova geração VBL. A maior frota de ônibus 0 km do Brasil. Todos adaptados com acesso a cadeirantes. A nova geração VBL traz para você mais conforto e qualidade no transporte urbano. Equipe treinada e capacitada, pronta para oferecer um atendimento humanizado. Nova VBL, transportando os filhos de Deus. Olha, o cavalo de aço fez uma partida fora em Juazeiro do Norte, diante do Canidé, né, do River, naquela cidade, na verdade. Vai voltar a campo esse final de semana fora de casa. E algumas pessoas têm criticado o cavalo de aço. Inclusive o próprio técnico do cavalo de aço está atribuindo a falta de situação econômica para resolver os problemas do cavalo de aço. Hoje eu conversei com o Carloto Júnior, que é cronista, está acompanhando para uma emissora de rádio aqui, e ele fez uma análise das questões, naturalmente das superações. É um otimista, apaixonado pelo nosso cavalo de aço, e você vai acompanhar agora. Bom, um abraço, Paulo, os amigos da TV. Os problemas financeiros, eles sempre aconteceram no time do Imperatriz, né? Eu acho que, se a gente for buscar aqui as diretorias anteriores, só na gestão Léo Cunha que as coisas eram menos difíceis, vamos colocar assim. A partir do Carlos Eduardo, a gente vem acompanhando realmente essa dificuldade financeira que a diretoria passa para conseguir dar uma melhor condição para o time do Imperatriz. E, infelizmente, isso vem acontecendo aí e às vezes atrapalha o trabalho. Mas o importante é que dentro de campo a equipe vem correspondendo. O Imperatriz, com o empate que conseguiu lá na cidade de Juazeiro do Norte no último domingo diante do Guarani, e beneficiado pelo outro resultado, assumiu a segunda colocação. As equipes agora todas estão com o mesmo número de jogos. E o Imperatriz faz o próximo jogo lá em Teresina contra o River do Piauí. É o líder contra o vice-líder. E é um jogo muito importante para as pretensões da equipe. O Vinícius vai começar o trabalho da semana, vai ter todos os jogadores à disposição. E é importante, claro, que a diretoria busque um condicionamento, uma condicionante melhor para que os jogadores possam estar tranquilos para desenvolver todo o seu potencial. Mas eu acho que quem jogou bola sabe, quando o jogador entra em campo, ele às vezes consegue esquecer esses problemas extra-campo, porque dentro do jogo não dá para você ficar dividido. E o plantel do Imperatriz é um plantel muito consciente, jogadores bastante
focado naquilo que fazem, tanto é que essas mesmas dificuldades existiram no Campeonato Maranhense e o time foi campeão, e agora no Brasileiro não é diferente. Então vamos esperar que esse jogo do próximo domingo, o Imperatriz possa fazer uma grande partida. Eu acho que o empate lá diante do River será um bom resultado, até que o Imperatriz tem 2 jogos aqui dentro de casa para decidir a sua classificação. Como é que tem sido a presença do público nesses jogos que já foram realizados em casa? O público que esperava o time com uma campanha boa num campeonato nacional, está respondendo, está comparecendo? Ou o público não entendeu, está sem condições de ir ao estádio? Olha, apesar de no grupo do Imperatriz, se você fizer um levantamento, o público que mais tem comparecido no estádio, mas para a necessidade da equipe, o público deixa a desejar. Porque o Imperatriz hoje, se tivesse uma torcida presente em campo, só o torcedor resolveria o problema financeiro do clube. Daria para pagar os jogadores. Mas para isso a gente precisa criar essa cultura do torcedor ir a campo independente da situação do clube. Eu tenho feito até uma comparação, guardada as devidas proporções, equipes que ficaram há mais de 10 anos na fila para conquistar título, é o caso, por exemplo, do Corinthians, que ficou 22 anos sem conquistar um título, e se você for fazer um levantamento, a torcida aumentou nesse tempo. E o Imperatriz não, infelizmente a gente só vê a torcida no estádio quando é uma final, quando é um jogo decisivo de turno, como foi em 2013 que o Imperatriz decidiu o primeiro turno contra o Bacabal, como foi este ano contra o Sampaio, e assim nos anos que sempre que a equipe chegou à final. Eu acho que o torcedor precisa entender que ele é a principal mola mestre da equipe. Se ele for a campo, se nós colocarmos uma média de 4 a 5 mil torcedores em todos os jogos do Imperatriz, com certeza a diretoria não vai ter problema financeiro para quitar os seus compromissos com o plantel e a comissão técnica. Agora, para isso, eu acho que a gente precisa criar essa cultura. O torcedor precisa de deixar as redes sociais, de estar falando em rádio, de estar criticando na pracinha e conseguir não só ele ir ao estádio, mas levar um amigo, levar um parente, levar a esposa, a mulher levar o esposo, para que assim a gente possa ter realmente uma torcida pagante. E a diretoria também precisa trabalhar nessa questão de cortesias, né? Eu acho que isso não cabe mais no futebol de hoje. Futebol caro, deficitário, e você ainda tem que dar cortesias. Eu, por exemplo, lá na nossa emissora, a gente não aceita mais cortesia, porque eu acho que não é por aí. A gente incentiva, a gente chama, a gente faz o trabalho. Agora o torcedor tem que entender e pagar o seu ingresso, até porque o ingresso é um dos mais baratos do futebol brasileiro. Hoje, R$10 o torcedor entra no estádio para assistir o jogo do Imperatriz. Então é preciso que o torcedor compre essa ideia, entenda esse momento e faça a sua parte indo ao estádio, não só para prestigiar o time na arquibancada, mas também ajudar financeiramente para que esses problemas possam pelo menos diminuir. Havia reclamação de alguns com relação à reforma do estádio, que o estádio estava desgastado e tal. A secretaria chamou, fez a parceria com o governo do estado. O estádio está passando por alguns reparos para oferecer o conforto ao torcedor, às pessoas que precisam ir prestigiar ao cavalo. É verdade. O secretário de Esporte e Lazer do município, Saulo, juntamente com o prefeito de Imperatriz, o Sebastião Madeira, secretário da infraestrutura do estádio, Cleiton Noleto, conseguiram essa parceria e já está passando por algumas reformas básicas e necessárias o estádio municipal Frei Epifânio. A questão de portões, a questão de acessibilidade para os deficientes físicos, a parte hidráulica do estádio também que precisava ser melhorada. Então isso tudo está sendo feito para que o estádio possa estar dentro das normas exigidas pela Confederação Brasileira de Futebol, além, evidente, como você falou, dar uma melhor qualidade de atendimento ao torcedor. Então eu acho que no interior do estado do Maranhão hoje nós temos o melhor estádio. No Campeonato Brasileiro da Série C são poucos estádios iguais ao Frei Epifânio. Então é preciso também que o torcedor valorize isso. Nós temos um time só, você vê lá em Juazeiro do Norte, são 2 times, o Icasa e o Guarani. Nós tínhamos 2 até um tempo atrás, hoje só temos 1. Então é preciso que o torcedor, a cidade, todos abracem esse time, porque a gente está cansado de ver tantas notícias ruins da cidade e o futebol é uma válvula de escape para que a gente possa fazer com que notícias boas de Imperatriz possam chegar no resto do país. E é com essa expectativa que a gente espera que no próximo jogo aqui do time, que vai ser contra o Guarani de Juazeiro, logo após esse próximo jogo do River, a gente possa ter um público bem melhor, para que assim os jogadores, a diretoria possam se sentir motivada a continuar com esse trabalho em busca da classificação para a próxima fase do Brasileiro da Série D.
Olha, essa aí foi a análise feita pelo Carloto Júnior, né, com muita propriedade, sempre colocando os pontos, né? Agora, a diretoria do Cavalo de Aço precisa se mexer para garantir dentro de campo a tranquilidade que é realizada fora. Tenho visto o presidente Buzuca correr para lá e para cá, mas acho o presidente assim um pouco isolado, ele está um pouco distante, não faz um feedback mais próximo, sobretudo com a opinião pública. Acho que o presidente precisa dar mais satisfação das ações que ele resolve à frente do cargo de presidente do Cavalo de Aço, né? Essas ações, essas satisfações não são para mim, não são para o Carloto, mas para a torcida, que deve comparecer em maior número. Então, por isso é que eu acho que o presidente deve vir publicamente mais vezes, dizer o que está fazendo, o que foi feito, como está, qual é o planejamento, para que as pessoas fiquem sabendo, né? Essa é a nossa opinião. No tratamento de câncer feito pelo Hospital São Rafael, o paciente recebe desde o atendimento com o médico especialista até o tratamento com quimioterapia, recebendo apoio psicológico, orientação alimentar com nutricionista, assistente social e, em casos de radioterapia, o encaminhamento para outras regiões. Tudo isso feito pelo SUS. Os pacientes da região Tocantina não precisam ir para outras localidades para fazer tratamento de câncer, pois é feito no Hospital São Rafael. Chega em Imperatriz, nova geração VBL. A maior frota de ônibus 0 km do Brasil. Todos adaptados com acesso a cadeirantes. A nova geração VBL traz para você mais conforto e qualidade no transporte urbano. Equipe treinada e capacitada, pronta para oferecer um atendimento humanizado. Nova VBL, transportando os filhos de Deus. Olha, eu vou conversar agora com o vereador do PSDB, Esmeradson de Pinho, que tem trabalhado e indicado algumas questões relacionadas ao transporte público de Imperatriz. Sexta-feira, Cleito Noleto, que é secretário estadual da Infraestrutura, aqui em Imperatriz, anunciou um plano de recuperação e mobilização da questão da mobilidade urbana, né? Isso é uma lei hoje nacional e nos municípios elas têm que acontecer. Então eu quero saber do vereador se isso trouxe alguma coisa positiva para a cidade de Imperatriz. Então fiz o convite, estive na Câmara hoje e ele veio ao programa. Acompanha aí. Eu acho importante, eu quero só voltar um pouquinho, que quando ainda da composição da chapa PSDB-PCdoB, nós solicitamos que o que nós queríamos em troca era que a cidade de Imperatriz fosse olhada, fosse respeitada pelo seu tamanho e pela sua importância. Isso realmente tem acontecido. Você é testemunha, o seu telespectador sabe disso, que nós estamos desde o primeiro dia do mandato preocupados em organizar a cidade de Imperatriz, que é a cidade que nós moramos, escolhemos para morar e construir família. E o que acontece? Naquele dia foi assim, dupla felicidade, porque além do Estado vir trazer ações, intervenções no ponto de vista positivo para a cidade, foi sancionado o nosso projeto de lei, né, bastante amplamente discutido com a cidade, com os acadêmicos, os vereadores, as comissões temáticas, você acompanhou isso. E aí, para nossa felicidade total, aquele sentimento de missão cumprida, foi sancionada a lei lá na frente de todos. Agora, o município regimentalmente, o executivo, tem 120 dias para começar a implantação. Ah, mas aí vem aquela... Começa como? Aliás, por que tem essa lei? Na verdade, o governo federal, já desde 2001, com a instalação do Estatuto das Cidades, já preconizava a preocupação em organizar os espaços públicos para não vivermos o colapso que nós estamos, infelizmente, inseridos agora nele. E aí, 2012, a presidente Dilma, 2001, Fernando Henrique Cardoso sancionou o Estatuto das Cidades. 2012, a presidente Dilma cria, sanciona a Política Nacional de Mobilidade Urbana e que preconiza entre os seus artigos a criação, cada município cria a sua política municipal. Mas por que cada município? Porque, na verdade, nós vemos um país continental que tem as suas particularidades, tem as suas diferenças. Isso deve ser respeitado. E também essa política municipal, os municípios que tiverem ela sancionada, funcionando, terão direito a recursos do Ministério das Cidades para as ações que estão voltadas para a mobilidade urbana. O que nós queremos, na verdade,
Paulo, é justamente fazer do espaço público um espaço democrático. Eu acabei de falar na tribuna ali que há uma preocupação, os próximos gestores devem se preocupar naquela equação espaço público e espaço privado, para que o espaço privado não se sobreponha sobre o espaço público. Senão nós vamos ter pessoas doentes, infelizes, deprimidas, e a intenção, estrangulando mais ainda o Sistema Único de Saúde, a nossa intenção enquanto projeto é justamente dar essa condição, essa qualidade de vida ao povo de Imperatriz, ao deslocamento de pessoas e de mercadorias, carga e descarga, as calçadas, que na verdade o nome é passeio, né? Passeio, que já atende a uma outra lei nacional de 2004, Lei Nacional de Acessibilidade. Respeitar as pessoas que têm limitações de locomoção, sinalização vertical e horizontal, todo esse espaço urbano, porque as políticas até hoje, na minha concepção, foram equivocadas, porque priorizavam única e exclusivamente o transporte motorizado. E nós queremos fazer como uma alternativa, valorizar o pedestre, que é o elo mais frágil, a bicicleta, a moto, o automóvel, o caminhão, o transporte público coletivo de massas, dando condições nas paradas de ônibus mais agradáveis. Ah, mas eu estava na galeria e uma pessoa gritou, isso é um sonho. Nós temos que sonhar. As ideias primeiro tem que ser no campo das ideias, como se diz, né? Então, nós estamos felizes porque agora há um marco legal. É uma lei que foi sancionada, publicada e que agora nós podemos cobrar. Prefeito, faça isso, porque está na lei, né? E aí eu quero convocar a sociedade de Imperatriz agora, nesse momento. Vamos fazer de Imperatriz um lugar melhor de se morar, com condições, uma cidade simples, compacta, porque amiga Imperatriz já é, mas ela precisa ser humanizada, melhorada, para poder ficar mais bonita, para você trazer, já que aqui é uma capital regional, ela precisa ter atrativos. Ó, Paulo, você tem uma ideia, nós vemos uma crise, né, nacional aí, mas Imperatriz é pungente, parece que não reflete, resiste o povo trabalhador, o povo ordeiro, o povo lutador. Então eu quero convocar a senhora que está nos assistindo agora, o senhor, a criança, o estudante, a dona de casa, vamos brigar por uma Imperatriz melhor, brigar no sentido que eu digo de luta, né, para ter uma qualidade de vida melhor e fazer, sempre eu digo isso, de Imperatriz um lugar melhor de se morar. Olha, o vereador, na verdade, cai como uma luva nas mãos dele, porque ele já havia lutado aí pelo corredor do ônibus, essas questões, a padronização, a construção de ciclovia, já estava debatendo isso com lei aprovada na Câmara, e agora o Estado atendendo um pré-requisito de uma lei federal e nos estados reflete nos municípios. O vereador agora recebeu oficialmente essa informação da infraestrutura estadual de que realmente precisa, e o prefeito, como lei agora, tem 120 dias para criar todo esse plano, colocar em prática, né? É lei. Então o vereador estava no caminho certo quando antecipou essas discussões lá na Câmara Municipal. Crescer, evoluir. Para o desenvolvimento de nossa cidade, é preciso muito mais para seguir adiante. É preciso que você exerça sua cidadania, conheça as atividades de nossos vereadores, faça valer o seu voto, a sua opinião. Não apenas nas urnas, mas participando diariamente das atividades de nossos representantes. Uma Câmara atuante precisa da participação e do apoio de cada cidadão. Trabalhar para o povo e com o povo. Esse é o objetivo principal da Câmara. Seja você também a voz da nossa cidade. Venha para a Câmara Municipal e participe. Eu faço valer. E você? No tratamento de câncer feito pelo Hospital São Rafael, o paciente recebe desde o atendimento com um médico especialista até o tratamento com quimioterapia, recebendo apoio psicológico, orientação alimentar com nutricionista, assistente social e, em casos de radioterapia, o encaminhamento para outras regiões. Tudo isso feito pelo SUS. Os pacientes da região Tocantina não precisam ir para outras localidades para fazer tratamento de câncer, pois é feito no Hospital São Rafael.
Bom, já de volta para você. Nesse bloco eu vou conversar com o João Macedo, é o novo presidente do Partido Progressista, partido que até então era dirigido pelo Neto Ampere. Ele foi dissolvido do cargo de presidente e o partido ficou esses tempos aí, cerca de um ano e pouquinho, engavetado. Me encontrei hoje com o João Macedo. Vamos acompanhar a entrevista. Está renascendo e nós estamos aí com um grupo que já existe do partido, um grupo que vivo, forte, que o partido já está bem embalado. Eu estou pegando um partido que já está feito, estou pegando um partido que ele já existe e na eleição passada foi um sucesso. Eu apenas peguei a direção do partido e vou tentar aumentar o número de membros desse partido. Mas na verdade já tem bons candidatos nele, então tem boas pessoas filiadas, tem empresário, tem professor, tem amigos da imprensa, de todas as classes sociais. Nós temos pessoas filiadas que pretendem disputar uma eleição de vereador. Portanto, é um partido que vai crescer, é um partido que está firme e que agora eu tomei conta das redes dele. Nós vamos abrir uma sede, vamos deixar um ponto de apoio aqui na cidade de Imperatriz e vamos percorrer a região para fortalecer esse partido, nem só em Imperatriz, como em 24 cidades da região. Existia, por exemplo, no diretório anterior, um desejo de aumentar, por exemplo, a atividade do partido e isso entrava em conflito com a gestão estadual. Não havia entendimento. Parece que o PP local queria e o estadual não queria. O estadual não participava da vida. Vocês discutiram isso junto ao Valdir Maranhão? O PP vai ter vida própria na cidade de Imperatriz, na região? Tudo bem. O PP, Paulo Negrão, eu não entro num partido que não tem autonomia de gestão. O PP, eu tive comandando o PTB aqui em Imperatriz por mais de 10 anos. No momento em que eu desentendi com o presidente regional, eu larguei o partido. Eu só fico quando eu tenho autonomia de gestão. E eu confio nos companheiros que estão no partido, eu confio nos companheiros que estão comandando o partido a nível estadual. Eu confio muito no deputado Valdir Maranhão, que é o nosso comandante maior aqui no estado. Portanto, eu estou seguro para fazer um trabalho com o partido para eleger o maior número de vereadores na eleição de 2016. O PP atualmente não tem vereador, embora que tenha tido até 2 vereadores nessa casa, teve suplente, atualmente não tem. Há de se fazer um trabalho para que o PP consiga estar representado na bancada a partir de 2016? Exatamente o que eu estou dizendo, Paulo. Nós vamos ter que recuperar o partido. Algumas falhas do partido vamos consertar. O partido é grande, tem uma bancada boa, o partido tem muito tempo de televisão, o partido vai coligar com o candidato a prefeito para dar tempo de televisão e também para fazer vereador. A cidade de Imperatriz precisa de um discurso forte, a cidade de Imperatriz precisa de partidos fortes e isso é que nós vamos fazer aqui na cidade de Imperatriz. Vamos fortalecer o partido, vamos fortalecer as candidaturas e vamos partir para a eleição preparados. Olha, inclusive o João Macedo já nos fez um convite para que possamos permanecer no partido. Nós temos manifestado o nosso desejo de sair do partido por não concordar com algumas situações a nível de estado e a nível local. E me pediu que tivesse um pouco mais de paciência. Eu vou ouvir, como tenho ouvido vários outros que têm me convidado, né, para poder estar afiliado, mudar de partido e encarar o processo. Eu disputei a eleição em 2012, não fui eleito, nossa votação não alcançou o que deveria, mas fui imensamente grato pelas pessoas que confiaram no nosso projeto, sem dinheiro, sem grandes apoios, apenas com o apoio daqueles que nos conhecem em uma campanha limpa. Então vou conversar com o Macedo, vou conversar também lá com o Gessé Simões, que está nos ligando. Enfim, vamos conversar sim, sem nenhum compromisso. No tratamento de câncer feito pelo Hospital São Rafael, o paciente recebe desde o atendimento com o médico especialista até o tratamento com quimioterapia, recebendo apoio psicológico, orientação alimentar com nutricionista, assistente social e, em casos de radioterapia, o encaminhamento para outras regiões. Tudo isso feito pelo SUS. Os pacientes da região Tocantina não precisam ir para outras localidades para fazer tratamento de câncer, pois é feito no Hospital São Rafael. Chega em Imperatriz, nova geração VBL. A maior frota de ônibus 0 km do Brasil. Todos adaptados com acesso a cadeirantes. A nova geração VBL traz para você mais conforto e qualidade no transporte urbano. Equipe treinada e capacitada, pronta para oferecer um atendimento humanizado. Nova VBL.
transportando os filhos de Deus. Olha, no mês antes do recesso, mês de junho ainda, a Câmara aprovou, naturalmente, que o Estatuto do Servidor Público Municipal, depois de uma longa discussão, de uma análise, de algumas alterações elaboradas com o Sindicato dos Professores, o Jurídico da Prefeitura e também o Sindicato da Saúde. Foi encaminhado para a Câmara, foi aprovado e encaminhado para o prefeito. O prefeito mandou um veto parcial e isso parece que revoltou os professores. Hoje eu falei com o Willas Moraes e ele respondeu a respeito desse veto que a Câmara já havia aprovado e o prefeito negou. Vamos ver. A gente lamenta porque o prefeito ele tem a consciência de que a isonomia salarial é lei. No regime estatutário não pode ter diferenciação de gratificações, de salário, de, por exemplo, vale alimentação. Ele, a partir do 1º de setembro, que o estatuto vai entrar em vigência, ele vai se tornar igual para todos os servidores do município. Alguns ganham 94, outros 116, outros 209, todos será 209. Vigias, merendeiros que trabalham em secretarias diferentes têm salários diferenciados. A Constituição Federal, que é a lei maior, garante a isonomia salarial. Foi debatido isso com a gestão durante as reuniões, aonde a gente deixa claro para a sociedade que o estatuto ele é uma imposição do governo municipal, que ele pode fazer, e nós tivemos a responsabilidade de acompanhar para que o trabalhador não tomasse prejuízo. Um deles seria a isonomia salarial. O prefeito, dizendo que não tinha como cumprir agora, colocou para daqui a um ano. A Câmara de Vereadores viu a questão, colocou também para que fosse automático. Os trabalhadores discutiram para que fosse automático, mas o prefeito mesmo assim vetou. Depois que a lei entrar em vigor, o que vai resultar é que os sindicatos entrarão com ações judiciais para cobrar a diferença de salários que vai estar sendo pago a partir de então da implantação do estatuto, que é 1º de setembro. Mas a gente lamenta o prefeito saber disso e deixar essa conta para um futuro prefeito de Imperatriz, já que a responsabilidade é dele de fazer a isonomia e não de um futuro prefeito que vier assumir a prefeitura de Imperatriz. Então, embora que com todos os esforços e a aprovação aqui, o problema ainda não foi resolvido como era anseio da categoria. Exatamente, era anseio da categoria, a Câmara de Vereador acertou por colocar automático também os salários, a isonomia para todo mundo, mas como a lei ela é do prefeito, ele vetou, mesmo sabendo que a Constituição Federal proíbe, e o que vai resultar é que em ações judiciais e onde o prejuízo vai cair na mão de um futuro prefeito. A margem aí para mais um capítulo dessa história. A partir do ano que vem as coisas mudam, como disse o professor Willas, e aí todos terão igualdade na isonomia. Então são situações que as pessoas precisam estar antenadas. De tudo aquilo que foi redesenhado pelo Sindicato dos Professores, Câmara e ainda o Jurídico da Prefeitura, o prefeito vetou a isonomia, que é a igualdade automática dos servidores. Olha, nessa terça-feira, o secretário da Infraestrutura esteve ali no Bacuri acompanhado de outros que fazem parte da sua comitiva e de parte da imprensa para anunciar o início, na verdade, a assinatura da ordem de serviço que vai, naturalmente, criar a rede de esgoto sanitário do bairro Bacuri. Isso foi importante, foi positivo. O ex-vereador Marco Aurélio, deputado estadual, já havia antecipado essa discussão, e havia, inclusive, pedido a prioridade para que esse investimento da ordem de 20 milhões, 5 na captação da CAEMA e 15 na rede de água e esgoto, e o vereador pediu a prioridade para que começasse pelo seu bairro. Digo vereador entre aspas, deputado, porque ele foi vereador, vai continuar na memória como, Então, estão começando. O secretário esteve ali em frente à FEST, anunciando que vai ter uma rede de esgoto, que a situação vai melhorar, mas lá na Vila Paraty não tem rede de distribuição de água. A comunidade continua sem ter água. Então, o esgoto do Bacuri é ótimo, mas falta água na Vila Paraty. O presidente da CAEMA esteve acompanhando o secretário da Infra para anunciar a ordem de serviço.
mas ainda não quis vir na Vila Paraty, não foi lá, não demonstrou interesse de ouvir a comunidade com relação a isso. Eu já conversei com o diretor regional, que é o gerente Denilson, ele já esteve em 2 momentos lá e a comunidade continua aguardando na Vila Paraty essas ações. No tratamento de câncer feito pelo Hospital São Rafael, o paciente recebe desde o atendimento com o médico especialista até o tratamento com quimioterapia, recebendo apoio psicológico, orientação alimentar com nutricionista, assistente social e, em casos de radioterapia, o encaminhamento para outras regiões. Tudo isso feito pelo SUS. Os pacientes da região Tocantina não precisam ir para outras localidades para fazer tratamento de câncer, pois é feito no Hospital São Rafael. Olha, a gente está encerrando a edição de hoje do programa. Muito obrigado você pelo carinho da companhia. Não desligue, né? Vem aí a grade, tem o nosso clipe, né? A seguir, logo após o nosso programa, tem uma grade com videoclipes, né? Mostrando os sucessos que estão acontecendo no mundo sertanejo e também nas outras áreas e estilos musicais. Então continue pelo grade, daqui a pouquinho tem a grade jornalística já a partir das 7 da noite e muita coisa boa acontecendo também na TV Tocantins, canal 21. Um abraço, até o nosso próximo programa.